A paz, povo lindo de Deus, que nessa manhã nós possamos receber de Deus as suas bênçãos, a sua graça, a sua revelação, que nós possamos entender aquilo que Deus tem para falar conosco todas as manhãs que estamos aqui junto, alimentando da palavra de Deus no nosso café da manhã, que Deus possa entrar agora em seu coração e derramar as bênçãos, encher de amor, de paz, de alegria, fazer com que você sinta a leveza do seu ser pelo Espírito Santo que Deus tem e habita em cada um de nós. Que Deus possa nessa manhã revelar o seu propósito para cada um de nós através da tua palavra. Assim seja. Ontem nós iniciamos a conversa que Deus tinha com Moisés, chamando para um propósito, para libertar o povo de Israel, o seu primogênito. Aqui Deus vai mostrar que considera o povo de Israel como primogênito, prefigurando a vinda de Cristo, o primogênito, o Filho de Deus. Então, Deus já tinha selecionado, desde Abraão, através de suas promessas, que seus descendentes iriam se multiplicar e seriam bênçãos sobre a terra. Isso vai se cumprir em todo o processo de separação e purificação desse povo até o Messias, onde ele virá e será a bênção para todas as nações, para todos os povos, onde ele estará cumprindo o propósito de Deus como primogênito de Deus. O filho separado que cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Então Israel, nesse ponto, é considerado o primogênito de Deus, de onde Jesus viria, desse povo separado por Deus. Inclusive, no último capítulo, nós vimos Deus falando com Moisés e a resistência de Moisés de ouvir o chamado de Deus, de ouvir aquilo que Deus tinha para a sua vida, para que cumprisse o propósito dele na vida de Moisés. Porque Moisés já havia sido separado desde criança, quando Deus deu todo o livramento para ele e que o protegeu e cuidou dele, tanto no Egito quanto em Midian, quando ele foi recebido pelo sacerdote de Midian. O seu sogro, Reuel, também aqui citado como Jetro, talvez o nome Jetro seja um nome sacerdotal. E nós vemos aqui Abraão agora aos 80 anos, um homem mais experiente, um homem mais maduro, que não agia pela sua impulsividade. Nós vamos ver isso quando Deus o chama para esse propósito. Ele começa com algumas resistências para até poder provar se realmente era Deus. Ele pergunta: qual é o seu nome? Aí Deus fala: eu sou, que implica que eu sou o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, de Israel, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus do seu povo, eu sempre existi, sempre existirei. O eu sou retrata a identidade de Deus, e nós vimos que Jesus Cristo, em várias passagens, também usa essa mesma expressão para se referir ao Pai e a Ele mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, a vida. E nós vimos então que Deus, diante de algumas resistências de Moisés, dá algumas orientações, explica como que ele faria para poder convencer tanto o povo, quanto fazer com que o faraó libertasse o seu povo, para que eles pudessem vir ao Monte Sinai, onde Moisés estava, e adorasse ao Senhor naquele lugar. No capítulo 3 nós vimos essas passagens, e
vimos que Deus tinha um propósito para o seu povo, tirar ali da escravidão, porque o seu povo clamava a Deus e Deus queria que esse seu povo voltasse para a presença dele. Quando Deus fala que traria o seu povo para que o adorasse ali no Monte Sinai, ele está falando: meu povo há tantos anos estão no Egito, muitos deles já se corromperam pelas divindades do Egito, pelos costumes, mas estavam ali oprimidos, com as mãos pesadas do faraó sobre eles, de opressão. Muitos ainda tinham Deus no seu coração, e esse remanescente que tinha Deus no coração, que clamou e que buscou o Senhor, e o Senhor atendeu as suas preces. E Deus vai de encontro às necessidades daqueles que clamam. Ontem nós falamos sobre isso, e levanta quem é que ele achar que deve e que esteja pronto para poder cumprir a missão. E ali ele levantou Moisés, descendente do povo hebreu, para ser um libertador. Ele aponta, Moisés aponta para Cristo, ou seja, ele é pré-figura de Cristo nessa situação de o libertador. Jesus é aquele que viria para nos libertar da escravidão do nosso pecado. Então hoje nós vamos ver Êxodo 4, continuando. Um bom dia a todos que já estão conosco, Eni Rosa, e aí Felipe, Luiz Felipe, Andresa, e todos que estão entrando, e todos que estão conosco nesta manhã, nesse dia maravilhoso, onde Deus quer continuar falando ao seu coração. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés está falando que o povo de Deus, o povo de Israel, não vão acreditar nele, porque Moisés havia saído do Egito. Um dos motivos foi quando Moisés foi intervir numa briga, numa discussão entre dois homens hebreus do seu povo, do povo de Deus, e eles perguntaram: quem te colocou sobre juiz sobre a nossa vida? Então, como esse povo poderia agora, depois de tantos anos, Moisés fora do Egito, voltar e esse povo ouvi-lo? Então ele fala isso ao Senhor, que esse pessoal, esse povo que estava lá no Egito, o povo hebreu, não iria escutá-lo. Então o Senhor disse: o que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara, um cajado. E ele disse, o Senhor disse: lança na terra, lança a sua vara, lança o seu cajado. O cajado era usado pelos pastores para pastorear o rebanho. Ele era utilizado pelos pastores, tanto servia como apoio, como para poder às vezes apartar as ovelhas, para poder direcionar as ovelhas com aquela vara. Era uma vara, um cajado, e Deus pede a Moisés que a lance no chão. E ele lançou a terra. Moisés pega e lança à terra o cajado, e ela se transforma em uma cobra, e Moisés fugia dessa cobra. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e pegue-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou-lo pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus de seus pais, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Deus está falando para Moisés aí: esse será um dos sinais para que o seu povo, para que o meu primogênito, o povo que eu selecionei, o povo de Israel, possa saber que eu sou o Deus que te apareceu aqui no Monte Sinai. Então isso será como sinal, um prodígio. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no seu peito, no seu seio, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Segundo o sinal que Deus dá a Moisés, para confirmar o poder de Deus, de tanto tocar, ferir, quanto de curar. Porque quando Moisés coloca a mão no peito, a mão dele sai branca, indicando uma doença. No caso aqui, cita a lepra. E quando ele volta com a mão no peito,
a mão dele volta ao normal, mostrando o poder de Deus de cura, de tocar em quem ele quiser tocar, para a bênção ou para ferir aqueles que são desobedientes à sua vontade. Então foi mais um sinal que Deus estava dando a Moisés do seu poder, e seria um sinal para que o povo de Israel acreditasse de que ele realmente era o enviado do Deus Altíssimo. E aí acontecerá que, se eles não te crerem ainda, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Isso nos remete para a vinda de Cristo. Cristo veio, fez maravilhas, realizou milagres, prodígios, falou com autoridade em nome de Deus, e ainda muitos não creram no Senhor Jesus. Aqueles pelo qual ele veio, o povo de Deus, muitos deles rejeitaram a Cristo, não ouviram a sua palavra e não creram que ele era o Messias, o enviado de Deus. Assim como Deus estava enviando Moisés, e Moisés temia que muitos não iriam crer nele, assim aconteceu com Jesus. Só que Jesus não temeu, ele veio cumprir o seu propósito. Apesar de que muitos não creram, outros que creram foram salvos, foram tocados. E Jesus mostrou o seu poder, o poder de Deus, através da cura, dos milagres, das conversões. E assim Deus dá sinais a Moisés para que ele possa mostrar e revelar ao povo de Deus, ao primogênito, ao povo de Israel, que ele era o Deus e que eles poderiam acreditar. E aconteceu ainda, e se acontecer ainda como Deus falou dos 2 sinais anteriores, que o povo ainda não ouvir a tua voz, Deus ainda faria o quê? Orienta Moisés a tomar a água do rio, a derramar na terra seca, e as águas que tomarás no rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, seria mais um sinal que Moisés deveria, se fosse preciso, se o povo não acreditasse, realizar para que o povo de Israel, o seu primogênito, pudesse crer no poder de Deus. Esse terceiro sinal aqui, Moisés nem precisou realizá-lo junto ao seu povo para que eles pudessem crer. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está aqui buscando várias desculpas, várias justificativas para que não fosse enviado como libertador desse povo. Talvez ele temia pelo povo egípcio, por ser recusado, como ele já foi outrora, quando estava no Egito, por não ter sido acreditado, por não ter sido aceito entre seus irmãos como juiz, como ele agora se posicionaria como libertador. Então, mais uma justificativa. Talvez essa seja a sua realidade no seu dia a dia. Você está sempre dando desculpas e justificativas para não ouvir a palavra de Deus, para não atentar para o chamado de Deus, para não inclinar os seus ouvidos, ouvir a palavra de Deus e colocá-la no seu coração e fazer cumprir segundo a palavra de Deus. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não deixamos que ela crie raiz em nosso coração? Nós não permitimos que ela processe em nós o milagre, porque o nosso coração é muito duro. Porque nós não queremos nos comprometer com Deus, porque nós estamos comprometidos demais com o mundo, com os prazeres do mundo, com a vontade da nossa carne. Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que é desejo de Deus para a nossa vida, que é bênção de Deus para a nossa vida, para nós ouvirmos aquilo que está no nosso coração, as nossas vontades. Talvez Moisés quisesse ficar ali naquela vida tranquila, ele sabia da missão que Deus estava incumbindo ele, libertar aquele povo do Egito, da escravidão do faraó, ele sozinho. Mas Deus fala com ele: você não está sozinho,
Eu estarei com você. A minha mão estará sobre você, te protegendo, e através de mim você irá realizar maravilhas que irão convencer o povo a sair e vir me adorar aqui, ou seja, voltar para minha presença, voltar a ter comunhão comigo. E isso será prova para todas as nações de que eu sou Deus de Israel. E Deus fala assim todos os dias para a gente. Deus fala aos nossos corações, tem que falar todas as manhãs através desse propósito de fé. E quantas vezes ainda nesse tempo que estamos aqui, ouvindo a palavra, eu, você, nós às vezes fechamos os nossos ouvidos, não imprimimos a vontade de Deus em nossa vida. Às vezes esmorecemos, às vezes caímos, desanimamos, às vezes esquecemos das promessas de Deus, às vezes esquecemos de ouvir essa palavra que todas as manhãs, ou esquecemos dessas palavras que Deus fala conosco, dos sinais que Ele já tem dado. Quantos sinais Deus já fez em sua vida, quantos prodígios, quanta maravilha Deus já processou em sua vida. Só o fato de estarmos aqui hoje, depois de ter passado por uma pandemia, é um milagre de Deus, é um sinal de Deus, de que Deus está conosco, de que Deus é conosco. E nós resistimos ainda de ouvir essa palavra, de cumprir a palavra de Deus. Sempre damos uma desculpa. Quantos de nós às vezes poderíamos estar divulgando essa palavra, levando essa palavra para libertar o povo da escravidão do pecado, dessa dura servil que as pessoas se submetem, estão sempre presos a coisas que atormentam a sua vida, seja os erros do passado, seja as opressões, seja aqueles pensamentos recorrentes negativos de que não são capazes, estão sempre presos a isso, aos seus próprios sentimentos egoístas, às suas próprias vontades, presos aos desejos carnais, sempre se dobrando a esses desejos. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, quantas vezes nós não permitimos que Deus continue falando conosco, e depois nós perguntamos: por que Deus não fala comigo? Deus fala a todo momento. E assim como Deus estava falando com Moisés e dando prova que ele estaria ainda, Moisés, resistindo, não é diferente de nós. Você pode falar assim: mas por que depois de tantos milagres, de tantos sinais, de Deus falar com Moisés de uma forma tão extraordinária, ainda Moisés criando resistência? Por quê? Por quê? Você pode estar perguntando. Mas nós fazemos isso todos os dias. Eu tenho certeza que todos os dias você deve orar ao Senhor, todos os dias você deve ler, mesmo que você não esteja diariamente aqui meditando na palavra de Deus conosco pela manhã, mas aos finais de semana, quando você está no seu culto, na sua igreja, você escuta Deus falando. E Deus fala também através de pessoas, quando pessoas chegam para a gente e nos orientam, nos aconselham. É Deus falando através da boca de pessoas. Quando nós vemos alguns programas de TV, pregações ou mensagens que nos chegam, falando de Deus, falando do propósito de Deus, falando da vontade de Deus para a nossa vida, e ainda nós resistimos. Que dureza, né? Aí nós perguntamos aqui, questionamos: por que Moisés com tanta resistência? Eu pergunto para nós, para mim e para você, porque nós ainda temos tanta resistência de ouvir a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus, sendo que Deus está a todo momento com a gente. E então, depois que Moisés falou isso, disse Deus: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? A palavra Senhor aqui se refere a Javé, significa Javé, e Javé significa o eu sou, o significado. Não sou eu o eu sou, não foi eu que fiz a boca daquele que fala, os olhos daquele que enxerga, os ouvidos daquele que ouve. Eu não poderia tocar na boca de quem quer que seja, para que possa abençoar outras vidas através da palavra. Eu não posso abrir os olhos à visão espiritual daqueles que vivem na cegueira espiritual. Não sou eu o Deus
o seu Deus, o Deus de Israel, que possa abrir os ouvidos de quem quer que seja para que possa escutar. Então confia em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus pais, que já fez maravilhas e continuará fazendo maravilhas. Então, vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus está falando, vai agora, povo de Deus, vai. Talvez você pode pensar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sou convincente nas palavras. Não, você precisa apenas ser instrumento de Deus. Ele que convence as pessoas. É o Espírito Santo de Deus que convence. Não adianta eu ter todo o conhecimento da palavra. Não adianta eu vir aqui fazer uma leitura maravilhosa, uma apresentação linda e maravilhosa, mas não sou eu, não são as minhas palavras que vai tocar o seu coração. Quem toca o seu coração é Deus. Talvez uma simples frase, você falando com uma pessoa, Deus é contigo. Talvez nessa pequena frase, Deus já toca no coração daquela pessoa para dar a ela ânimo, dar a ela coragem, dar a ela fé, força para continuar. Somos filhos de Deus. Somente essa palavra, você não precisa dizer mais nada, somos filhos de Deus. Tome posse dessa identidade. A pessoa já se sente revigorada. Sim, o que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Estou agindo como um escravo das minhas condições, das minhas limitações. Se eu sou filho de Deus, então Deus está em mim, toda a herança de Deus é minha. Por que eu estou reclamando? Por que eu não estou indo de encontro à minha herança e tomando posse dela? Uma simples expressão facial de amor, de acolhimento, um estender das mãos, um abraço, já é um sinal. E Deus pode fazer as pessoas se sentir confortadas nesse abraço. Talvez muitas pessoas nos abraçam, a gente quer mais, mas se Deus estiver presente nesse abraço, as pessoas vão querer sair de perto. Elas vão querer sentir esse abraço e vão se sentir confortadas, acolhidas, amadas. Se foi Deus que te deu a boca, os olhos, o ouvido, não precisa temer. Se Deus te deu a mão, os braços, não precisa negar os abraços, não precisa negar que você não é capaz, porque Deus te capacita. Deus te escolhe e te capacita. E quem vai tocar no outro, você não precisa ser eloquente, você não precisa expressar bem, mas Deus expressa para você. A energia de Deus, o amor de Deus é que vai tocar no outro. Então aqui Deus está deixando muito claro isso para Moisés e está deixando claro para você também nessa manhã. Ele, porém, diz: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e diz: não é Arão, o levita, teu irmão? Aí Moisés novamente resistindo, para enviar outro, não ele. Aí Deus já perdeu a paciência com Moisés. Não, pelo amor de Deus, depois de tantos sinais, depois de Deus dar tantas garantias, e ainda Moisés resistindo, é de perder a paciência, não é? Você perderia a paciência também, não perderia? Mas imagine isso acontecendo com a sua vida, como acontece nos dias de hoje. Então está na hora de você se incomodar com a sua atitude, de você ficar irado com a sua atitude, irado no sentido de se mover em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, de fazer aquilo que você tem que fazer. Mas a maioria das vezes nós nos acomodamos, nossa zona de conforto. E nessa zona de conforto está tudo muito bem. Aqui ninguém me incomoda, eu não estou incomodando ninguém, eu estou muito bem, mesmo na escassez, mesmo nas dificuldades, mas aqui eu já conheço a minha dor. Eu não quero ir além disso, porque eu não sei o que tem além disso. Então, hoje é hora de você se incomodar com isso, de você dar essa sacudida, parar e pensar: gente, espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Se irar contra você mesmo, no sentido de fazer, refletir e ter uma avaliação crítica dessa realidade que você está vivendo, daquilo que você está pensando sobre si mesmo, daquilo que você está buscando para a sua vida. Porque aí, essa ira, essa emoção da ira,
vai ser convertido em emoção da motivação. Nós podemos converter a ira em motivação. Essa energia, que é uma energia forte, pode nos impulsionar a sair, nos fazer sentir incomodado nessa situação e, a partir daí, agirmos. Está na hora de você começar a agir. Né, Silvana, Gorete, Rosa, Luiz? O que você precisa fazer? Talvez seja o momento de você começar a se sentir incomodado. Fala, gente, que é isso? Uma pessoa com tanto recurso, com tanto potencial, está nessa condição que eu estou? Não, Deus é comigo. Está na hora de você se revoltar contra esse comodismo seu, contra essa paralisia que o medo gera em você. Você fica com as pernas engessadas, você fecha a sua visão espiritual, você trava a sua boca, você não quer ouvir ninguém, você não quer fazer nada, você não pode mover-se porque o medo te paralisa. Está na hora de você tomar uma atitude. Transforma esse comodismo em ira, para que essa ira possa te motivar a ir muito mais além. Quando eu falo em ira, a própria palavra de Deus fala que você pode irar. Você só não deixa a ira continuar no seu coração durante muito tempo, para que você converta essa ira em motivação. Desculpa. Então, está na hora. Essa hora, e Deus fala com Moisés: não é Arão o levita teu irmão? Levita por quê? Descendente da tribo de Levi, do povo de Israel. Eu sei que ele falará muito, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Deus, diante de mais uma resistência, Deus faz algo para poder concluir e fechar aí com Moisés. Fala, não, tudo bem, se você acha que você tem dificuldade de se expressar, talvez não vai falar da forma a convencer, apesar de que sou eu que convenço as pessoas, não é você. Deus falando para Moisés: eu enviarei seu irmão, ele fala muito bem, ele é eloquente e ele estará com você. Deus vai preparar pessoas para estar do seu lado, para poder te ajudar naquele propósito. E quando você tiver essas pessoas, seja seu marido, sua esposa, seu filho, um amigo, esteja junto com eles com alegria e seja grato por eles estarem nessa caminhada com você, nesse propósito. Eu sou sempre grato a Deus pela vida dos meus filhos, porque eles me dão essa motivação. Deus me deu uma esposa que todos os dias está ali do meu lado, me ajudando, trabalhando comigo, me motivando, cuidando de mim, dos meus filhos, das minhas filhas. E isso para mim é uma bênção de Deus. Deus a enviou para alegrar o meu coração. Quem Deus tem enviado para alegrar o seu coração e que você não tem percebido nem dado graças pela vida dessa pessoa? Comece a refletir sobre isso. Toma, pois, o seu cajado, esta vara na tua mão, com o que farás os sinais. Então, esse cajado será o cajado de Deus. Ou seja, quando Deus fala que com esse cajado fará os sinais, então, através desse seu cajado, eu farei sinais, prodígios. Se você não se colocar como instrumento de Deus, Deus pode usar até uma vara, um cajado, uma pedra, como a palavra de Deus vai falar lá na frente. Se você não clamar, até as pedras clamarão, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus vai usar aquilo que você tiver nas suas mãos para que o propósito dele se cumpra. O que está nas suas mãos? O que está hoje nas suas mãos? Às vezes você acha que não tem nada de importante nas suas mãos. O seu trabalho, a sua profissão, é o cajado de Deus. É através dele que Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Talvez o que está na sua mão hoje é o seu poder de comunicação. Deus vai usar esse poder de comunicação, que é o cajado de Deus, para que você possa transformar vidas através da palavra. Vai usar como instrumento a tua boca, a tua língua, como instrumento de Deus, como cajado de Deus, para que Ele possa fazer maravilhas. Talvez o cajado que esteja nas tuas mãos sejam as suas próprias pernas, que Deus vai usar para ir de encontro àquelas pessoas que mais necessitam. Talvez sejam os seus braços, o seu cajado, para você acolher, abraçar aqueles que precisam.
porque Deus vai usar isso a seu favor, vai usar você como instrumento dele para que possa cumprir o propósito dele. O que pode ser o seu cajado? Pode ser o seu coração cheio de amor de Deus, transbordante, para que outras pessoas possam sentir esse amor de Deus. Então, independente daquilo que está na sua mão, que você acha que é pouco ou muito, talvez você está aí agora amamentando uma criança, talvez o cajado de Deus na sua vida vai ser essa criança. Através dela, Deus vai fazer maravilhas. Talvez o que esteja na sua mão aí hoje é a palavra de Deus. Deus, esse é o cajado de Deus, para poder fazer com que muitas pessoas venham para a presença de Deus. Então, qual é o cajado? Qual é a vara que Deus tem colocado na sua mão hoje? O bordão que Deus tem colocado na sua mão hoje, para que seja instrumento, seus braços, suas pernas, seus ouvidos, seus olhos, a sua boca, você, o seu trabalho, o seu filho, o que Deus tem colocado hoje na sua vida? Pense nisso, porque Deus está deixando bem claro, será através do seu cajado, do seu bordão, que eu farei os sinais, para que todos possam crer que eu sou o Deus de Israel. E através dele, nós iremos libertar o meu primogênito da servidão, da escravidão do povo egípcio. Então Moisés foi e voltou para Jetro, seu sogro, Reuel, lembra? E disse-lhe: eu irei agora e tornarei meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Então, o seu sogro não fez resistência nenhuma. Moisés se manifesta agora no desejo de ir e fazer a vontade de Deus. E o seu sogro reconhece isso. Vai. Se você tem que ir, vai. Se seu filho hoje está falando: pai, eu tenho que ir, pai, para estudar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer a minha vida. Vai, filho, faça a sua vida. Faça, Deus tem um propósito para você. Eu segui o meu caminho, está na hora de você seguir o seu. Dá a bênção sobre a vida do seu filho. Se tem alguma pessoa que está na sua vida, que talvez precisa ir, deixa ela ir. Deixa ela ir, talvez seja um momento dela. Se você está num relacionamento cuja pessoa precisa ir, deixa ela ir. Deixa ela ir. Essa palavra de Deus está revelando. Cada um tem um propósito a cumprir. E nós não podemos segurar ninguém. Nós não temos controle e segurar nossa própria vida, porque o dia que Deus nos chamar, nós iremos. Então Deus está chamando Moisés. Então vá, filho. Diz Jetro a Moisés: vá, você tem minha bênção. Disse também o Senhor a Moisés em Midian. Versículo 19: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então Deus também revela a Moisés aqui, para ele ir tranquilo, para ele ir em paz para o Egito, porque o faraó que o perseguia de morte já tinha morrido. Todos aqueles que estavam perseguidos de morte já tinham morrido. Dizendo assim que muitos nem iam reconhecê-lo como aquele hebreu que matou o egípcio, né? Então vai tranquilo. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, Zípora. Nós vimos que Moisés casou com Zípora, filha de Jetro. Tomou sua esposa. Então Moisés tomou sua esposa, sua mulher e seus filhos, está no versículo 20, e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Aqui Deus continua falando com Moisés: esteja sempre com o meu cajado, com o seu cajado à mão, mas sabendo o propósito que eu tenho sobre a vida daquele povo, de libertá-lo. Ele fala: eu endurecerei o coração do faraó. Essa palavra, eu endurecerei o coração do faraó, na realidade pode ser explicada da seguinte forma:
O coração do faraó já era um coração endurecido, porque ele colocava esse povo com dura servir, esse povo que estava escravizado, que estava ali sob trabalho pesado. O faraó não tinha compaixão nenhuma por esse povo. Ele açoitava para que as pessoas pudessem trabalhar mais, dava ordem aos seus soldados para que pudesse colocar esse povo sob jugo pesado mesmo. Então o coração do faraó já era endurecido. O que Deus está falando aqui, eu endureceria o coração do faraó, porque Deus pode tocar em qualquer coração e fazer com que esse coração fique quebrantado, que escute a palavra de Deus, que escute a vontade de Deus. Mas é que Deus está falando, eu não tocarei no coração do faraó para que ele possa aquebrantar o coração. Eu não tocarei. Eu deixarei do jeito que ele é, com esse coração duro que ele tem. Não é que Deus ia endurecer no sentido assim, criar resistência no coração do faraó. É porque o coração do faraó já era endurecido. Essa é a minha interpretação. Deus não ia fazer o contrário daquilo que ele estava determinado a fazer para libertar o povo. Mas ele fala, ao manifestar, eu endurecerei o coração do faraó, eu não tocarei no coração do faraó para amolecer o coração do faraó. Eu deixarei com aquele coração duro, para que ele possa entender que eu sou o Deus de Israel. Para que os sinais que eu vou fazer na terra do Egito possam ser para que todos creiam no poder de Deus sobre a vida do povo de Israel, do meu primogênito. Para que eles possam entender que existe apenas um Deus. Talvez muitas pessoas estão com o coração endurecido em relação a você. Tem muitas pessoas que estão te julgando. Tem muitas pessoas que estão te escravizando sobre opressão, seja no trabalho, seja na sociedade. Deus permite que isso aconteça, que essas pessoas com esse coração duro venham contra você, para te oprimir, para te criticar, para te julgar. Deus permite, para que as pessoas possam perceber o sinal de Deus, as maravilhas de Deus na sua vida. Mesmo diante de tanta resistência, de tanta dureza, de tanta perseguição, Deus, quando Ele te dá o livramento, serve de prova para aqueles que viram e falam, nossa, mas esse cara, ele passava por tanta dificuldade, tinha tanta perseguição, mesmo assim conseguiu vencer na vida. Então, é aqui essa interpretação que eu faço da palavra de Deus. Eu lhe endurecerei o coração. O coração do faraó já era duro. Na realidade, Deus estava falando aqui, eu não tocarei no coração do faraó, eu deixarei ele com o coração duro do jeito que ele está ali. Eu permitirei que ele continue com esse coração duro dele, para que todos possam ver os meus sinais. E que possam, o faraó no caso, deixar o povo ir pelos sinais que Deus faria, não pelo seu coração. Porque se fosse pelo coração do faraó, não, vá em paz, ninguém reconheceria o poder e a glória de Deus sobre esse povo. Então assim foi feito. Então assim Deus continuou falando, dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Assim diz Deus para você, diante do mundo que você se encontra, desse mundo que não reconhece Deus Todo-Poderoso. Você é meu filho. Deus está falando para você, Silvana. Deus está falando para você, Gorete. Deus está falando para você, Ney. Deus está falando para você que está me escutando agora, para você que está agora vendo esse vídeo. Deus está falando. Você é meu filho, o meu primogênito. Você é minha filha, minha primogênita. Ou seja, você é meu filho amado. E eu tenho grande alegria em você. Eu te tenho dito, aí continua orientando Moisés, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Então Deus considera Israel como primogênito, o povo de Israel como o povo eleito de Deus, o povo escolhido por Deus desde Abraão lá, quando Deus faz promessa a Abraão de que seus descendentes seriam abençoados e serão abençoadores, que eles seriam maiores que o número de estrelas no céu, de areia no mar. Então assim, Deus está tomando o seu povo. Lembra que Israel entrou no Egito
eram 70 pessoas no total, com os filhos de José que já estava, pois sua esposa era um total de 75, aqui são milhões, aproximadamente uns 2 milhões de pessoas já no Egito. Olha para você ver o tanto que Deus fez esse povo multiplicar, o tanto que Deus abençoou. Só que Deus chama esse povo todo, esses 2 milhões de pessoas, de meu primogênito, o meu filho. Considera o povo todo de Israel como filho de Deus. Assim como Deus considera todas as nações, todos os seus povos, todas as pessoas que estão sobre a terra, Ele considera como meu filho. É nós que não assumimos essa identidade como filhos de Deus. É nós que não reconhecemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então, foram as orientações de Deus para Moisés. E aconteceu que no caminho, olha o que acontece, algo muito estranho. Num estalagem, que o Senhor encontrou Moisés e quis o matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E disse o Senhor a Arão: vai ao deserto. Aqui é uma passagem que às vezes as pessoas ficam confusas. Moisés pega sua esposa, seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, vai juntamente com eles ao encontro para o Egito. E ao encontro também de Arão. Só que no caminho, Deus se ira contra Moisés. Por quê? Porque a promessa de Deus sobre o povo dele é que todos os filhos fossem circuncidados. Era um sinal da aliança, lembra? Da aliança do povo de Deus com Deus. Então, ao circuncidar o seu filho, de acordo com essas promessas, de acordo com o acordo que Deus fez com Abraão, da circuncisão, que todos deveriam ser circuncidados, da família dos seus descendentes, da família de Abraão, dos descendentes de Isaac, de Israel, todos deveriam ser circuncidados. Aí, seus filhos, no caso, Gerson e Eliezer, talvez não tivessem sido circuncidados, talvez não estavam circuncidados. Aí, quando fala que Deus se irou, pensa, espera aí, que Deus procurou matá-lo, espera aí, você não está cumprindo, você está indo cumprir o meu propósito sem estar com o sinal da minha aliança. Deus irou. Então a esposa de Moisés pega uma pedra aguda e circuncida os seus filhos. Ou seja, tira aquela pele sobre o prepúcio do órgão genital dos seus filhos, que era um sinal de aliança. O que Deus fala para você com essa mensagem? Deus tem uma aliança com você. Não esqueça dessa aliança. Nunca abra mão dessa aliança. Por onde quer que você vá, lembre-se da aliança de Deus com você. Lembre-se, esteja sempre com o seu coração circuncidado. Esteja sempre com o seu coração aquebrantado. Esteja sempre aliançado a Deus. Não esqueça disso. Moisés estava indo, mas ainda não estava totalmente aliançado com Deus. Depois de tudo que Deus havia mostrado para Moisés, Moisés ainda não tinha o seu coração totalmente circuncidado com Deus, porque estava deixando de cumprir um acordo da aliança, através da circuncisão. Então, Zípora, sabendo desse princípio, ela vai circuncidar seu filho. E aí ainda fala para Moisés irada, Ele, meu esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Sanguinário por quê? Porque ao cortar, isso dava sangue. Era preciso que o sangue derramasse na terra. O que isso nos remete? Ao sacrifício de Cristo. Cristo pregado no madeiro, foi preciso que ele derramasse o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Faziam-se isso com os cordeiros, a imolação do cordeiro, oferecia cordeiros como sacrifício vivo, para que o sangue do cordeiro pudesse expiar o pecado, lavar o pecado. Aí vem o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, derrama o seu sangue e leva o seu sangue até o altar de Deus como expiação do nosso pecado. Ali, sinal, a circuncisão, sinal da aliança. O sangue derramado para formar aliança. Jesus derramou o sangue para cumprir a aliança de Deus com Deus. Então isso é maravilhoso, Essa passagem remete para essa situação. Então disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, encontrou
no monte de Deus e o beijou. Então ali partindo, Moisés com sua esposa e seus filhos, encontra Arão, seu irmão, aonde? Próximo ali ao monte Sinai, onde que Deus havia encontrado com Moisés na sarça ardente. E ali relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Os anciãos eram os líderes do povo de Deus. Os homens mais velhos ali do povo de Deus, da comunidade dos hebreus. Então os anciãos eram os mais velhos, que detinham a sabedoria, que detinham a liderança, eram os primogênitos de cada casa, e eles é que decidiam, eles que tomavam as decisões pelo povo. Então Deus já havia orientado Moisés a procurar os anciãos, do seu povo, do povo de Israel. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram ali no Egito, chamaram todos os anciãos dos filhos de Israel para conversar. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Então, tudo aquilo que Deus havia revelado para Moisés que ele deveria fazer, com certeza, nessa jornada de volta, depois de ter encontrado com Arão, ele contou toda a história, tudo que Deus tinha para libertar o povo de Israel, seu primogênito do jugo do Egito, das mãos pesadas do faraó. E ali então Arão começa a revelar todos os planos de Deus para a libertação do povo de Israel, do primogênito de Deus, que é o povo de Israel. E o povo creu. Então, tal qual Deus havia falado para que Moisés fizesse, Moisés e Arão fizeram. Eles fizeram todos os sinais, jogaram o cajado no chão, que virou uma cobra, foi lá e pegou e voltou a ser um bastão, colocou as mãos no peito, a mão saiu leprosa, depois colocou a mão, voltou com a mão curada. Esses sinais foram feitos e foi suficiente para que o povo pudesse crer que Deus estava com Arão e Moisés. Aqui a palavra fala: e Arão falou as palavras que o Senhor falou a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. Às vezes é preciso nós termos sinais por parte de Deus para a gente crer, porque a gente está vendo muito com os olhos espirituais. Simplesmente ouvir só a palavra de Deus, porque Arão falou, mas foi preciso de sinais. Às vezes só ouvir a palavra de Deus não é suficiente para a gente crer, não é? A gente tem que ter sinais. Então tá, se Deus é Deus, que faça o sinal, que faça o milagre, que dê a bênção, que cura, que faça os prodígios na minha vida para me crer. São Tomé, Tomé, eu preciso ver com esses olhos carnais para me crer com meus olhos espirituais. Que loucura! Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ver com os olhos espirituais para que os milagres de Deus possam acontecer, para que a gente possa ver com os olhos carnais. E fazemos totalmente o contrário. Queremos ver com esses olhos carnais para abrir os nossos olhos espirituais da fé e poder crer. Que loucura, né? Aí você está falando: nossa, São Tomé não acreditou em Jesus quando ele chegou, teve que tocar. Quantas vezes você precisa ver o milagre de Deus? Quantas vezes você precisa ver Deus tocando na sua vida, tocando em você, através de prodígios, através de maravilhas, através de bênçãos, para você falar: nossa, verdadeiramente Deus é Deus, Deus está comigo. Mas Deus está com você todo momento. Deus tem falado com você todos os dias através da sua palavra. Então creia nisso. Não espere um milagre para você crer no Senhor, mas creia para que você possa esperar um milagre. Isso é fantástico, né? Creia com seus olhos espirituais para que seus olhos carnais possam ver o milagre. Não espere primeiro ver com os olhos carnais para que o milagre aconteça. É por isso que a palavra de Deus é bem clara: aquele que crê, tudo lhe será dado. Aquele que vê com os olhos espirituais. Não espere sinais de Deus, mas espere através da sua fé que Ele cumprirá na sua vida. Espere na fé, ouvindo apenas a palavra de Deus. Receba isso e toma posse para a sua vida. Então o povo creu.
E quando ouviram que o Senhor visitava os seus filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. E ali, então, o povo, sabendo que Deus tinha ouvido as suas preces, naquele mesmo momento, inclinaram ao Senhor e oraram e adoraram o Senhor. Hoje, agora é o momento de nós fazermos isso. Nós encerrando esse capítulo, o que nós vamos fazer? Nós ouvimos a palavra de Deus hoje, assim como esse povo ouviu. Vamos crer nessa palavra que Deus trouxe para a nossa vida. Vamos agora adorar o Senhor, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que possa abrir os nossos corações. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos nesse dia maravilhoso, Pai, aqueles que estão nos ouvindo agora, que o Senhor possa alcançá-lo, não através da minha palavra, Pai, mas através da sua palavra, Senhor. Não sou eu que convenço ninguém, mas sim o Senhor que convence, Pai, o seu Espírito que convence. Não sou eu que vou, através das minhas habilidades de persuasão, convencer ninguém para voltar-se para o Senhor, mas é o teu Espírito Santo, Pai, que quebranta os corações e que alcança essas vidas, que o Senhor possa alcançar cada uma delas e que o Senhor possa fazer com que elas abram os olhos espirituais da fé para crer que o Senhor é o Senhor Deus sobre a vida delas e que o Senhor tem um propósito sobre a vida de cada um. E que aquilo que eles estão colocando agora diante do Senhor, que eles não precisam ver com os olhos físicos para crer que o Senhor é Deus que fará maravilhas, mas que eles possam ver com os olhos espirituais da fé, e são esses olhos espirituais da fé que vai abrir possibilidades para que aquilo que eles desejam possam se materializar, seja através da sua vida, através da vida de outras pessoas. Que o Senhor possa manifestar, Pai, a sua providência, que o Senhor possa alcançar cada um de nós nesse dia, que cada um de nós possa crer verdadeiramente na Tua palavra, Senhor, e que Sua palavra possa ser fonte de água viva que mata a sede de cada um daqueles que buscam em Ti, que estão sedentos por justiça, são sedentos por bênçãos, que estão sedentos por conversão, por transformação, que elas possam receber de Ti através desse pão que desce do céu, que é o maná. Que vocês possam receber hoje as bênçãos de Deus. Coloque aí diante do Senhor aquilo que vocês estão esperando. O povo de Deus esperava pela libertação. E a libertação chegará através da mão do Senhor. Se você está esperando por alguma libertação na sua vida, seja de uma enfermidade, de uma dívida, de uma dificuldade, de uma dor, de uma doença, receba aí e tome posse. Deus está enviando ela agora para você, para a sua vida. Deus está enviando para te libertar. Tome posse. Não espere ver, creia inicialmente, que a partir do momento que você crer verdadeiramente, serás liberto. Aqui o povo não estava liberto ainda, mas o povo, a palavra diz que eles creram. É preciso crer primeiro para que haja libertação. Assim encerramos mais um propósito de fé, PDF 34, com a palavra de Deus. Espero que tenha sido bênção para a sua vida e que nós possamos estar sempre com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar conosco. A paz de Deus, povo lindo, até amanhã.